Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 16, capítulo 39. 4 de janeiro de 1924. Com as palavras de Jesus no horto: não se faça a minha vontade, mas a tua. Acordo com o seu Pai Celestial, com a vontade divina, tomará seu lugar na honra na criatura. Estava a pensar nas palavras de Jesus no horto quando disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, achas que foi o cálice da minha paixão, pelo qual dizia ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice? Não, absolutamente não. Era o cálice da vontade humana, que continha tal amargura e plenitude de vícios, que a minha vontade humana, unida à divina, sentiu tal repugnância, terror e espanto que gritei: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Como é feita a vontade humana sem a vontade divina, a qual quase como dentro de um cálice se encerra dentro de cada criatura. Não há mal nas gerações do qual ela não seja a origem, a semente, a fonte, e eu, vendo-me coberto por todos estes males que a vontade humana produziu, frente à santidade da minha, me sentia morrer. E teria morrido de verdade se a divindade não tivesse me sustentado. Mas você sabe por que eu adicionei, e por 3 vezes, mea voluntas sede tua fiat. Eu sentia sobre mim todas as vontades das criaturas juntas, todos os seus males, e em nome de todas gritei ao Pai: não se faça mais a vontade humana na terra, senão a divina. A vontade humana seja banida e a tua reine. Assim que desde então, e eu quis fazer desde o princípio de minha paixão, porque era a coisa que mais me interessava e a mais importante, a de chamar a terra de fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Eu era o que em nome de todos dizia: não se faça a minha vontade, mas a tua. Desde então, eu constituía a época do fiat voluntas tua sobre a terra, e com dizer 3 vezes na primeira, a buscava, na segunda, a fazia descer, na terceira, a constituía reinante e dominadora. E como dizer: non mea voluntas tua sede tua fiat. Eu estava a esvaziar as criaturas de sua vontade e a enchê-las da divina. Então não se faça a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Antes de morrer, porque eu não tinha mais do que horas, eu quis contratar com o meu Pai Celestial minha primeira finalidade pela qual vim à Terra, que a divina vontade tomasse seu primeiro lugar de honra na criatura. O subtrair-se da vontade suprema havia sido o primeiro ato do homem e, portanto, a nossa primeira ofensa. Todos os seus outros males entram na ordem secundária, e eu devia primeiro realizar a finalidade do fiat voluntas tua, como esse elo
como é na terra, assim é no céu. E depois formar com minhas penas a redenção, porque a mesma redenção entra na ordem secundária. É sempre a minha vontade que tem o primado sobre todas as coisas. E se bem que dos frutos da redenção se viram os efeitos, mas foi em virtude deste contrato que eu fiz com o meu Pai divino, que o seu Fiat devia vir a reinar sobre a terra, realizando a verdadeira finalidade da criação do homem e a minha finalidade primária para a qual vim à terra, que o homem pôde receber os frutos da redenção. De outra maneira, teria faltado a ordem à minha sabedoria. Se o princípio do mal foi a sua vontade, a esta devia eu ordenar e restabelecer, reunir vontade divina e humana. E se bem que se viram primeiro os frutos da redenção, isto nada diz. A minha vontade é como um rei, mas é o primeiro entre todos. Chega ao último, precedendo-o com a sua honra e decoro seus povos, exércitos, ministros, príncipes e toda a corte real. Assim que primeiro eram necessários os frutos de minha redenção para fazer encontrar a corte real, os povos, os exércitos, os ministros, à altura da majestade de minha vontade. Mas você sabe quem foi a primeira a gritar junto comigo? Não se faça a minha vontade, mas a tua? Foi a minha pequena recém-nascida em minha vontade, a minha pequena filha, que teve tal repugnância, tal espanto de sua vontade, que trêmula se estremeceu a mim e gritou junto comigo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice de minha vontade. E chorando acrescentou, junto comigo: Non mea voluntas tu, sede tua fiat. Ah, sim, estivesse tu junto comigo naquele primeiro contrato com o meu Pai Celestial, porque se necessitava ao menos de uma criatura que devia fazer válido este contrato, de uma maneira a quem dá-lo, a quem confiá-lo. E para voltar mais segura à custódia do contrato, te fiz dom de todos os frutos da minha paixão, formando-os à tua volta como um exército formidável que, enquanto faz o seu cortejo real à minha vontade, faz guerra encarnecida à tua. Por isso, ânimo, no estado em que te encontras, tira o pensamento de que eu possa te deixar. Isto seria prejuízo de meu querer, sendo que tenho o contrato da minha vontade depositado em ti. Por isso fique em paz. É a minha vontade que prova-te que quer que só purificar ao purificar-te, mas destruir até mesmo a sombra da tua vontade. Por isso, com toda a paz, siga o voo no meu querer. Não se preocupe com nada. Seu Jesus fará de maneira que tudo o que possa acontecer dentro e fora de ti fará sobressair principalmente a minha vontade e alargará em ti os confins da minha na tua vontade humana. Sou eu quem levará a batuta em seu interior, para dirigir tudo em você segundo o meu querer. Eu não me ocupei de outra coisa senão só da vontade de meu Pai, e como todas as coisas estão nela, por isso me ocupei de tudo. E se ensinei alguma oração, não foi outra senão que a divina vontade se faça como no céu, assim na terra. Mas era a oração que encerra tudo, assim que eu não girava senão em torno à vontade suprema. Minhas palavras, minhas penas, minhas obras, meus batimentos estavam cheios de vontade celestial. Assim, quero que faça você. Deve girar tanto em torno dela, até te fazer queimar pelo sopro eterno do fogo de minha vontade, de maneira que perca qualquer outro conhecimento e não saiba outra coisa, senão só e sempre o meu querer. Capítulo 40. 14 de janeiro de 1924. Na flagelação, Jesus quis ser despido. Jesus quis ser despido para dar de novo à criatura as vestes reais da divina vontade. Acompanhava o meu doce Jesus no mistério da flagelação, compadecendo-o quando se viu tão confuso no meio dos inimigos, despojado de suas vestes, sob uma tempestade de golpes. E meu amável Jesus, saindo do meu interior,
no estado em que se encontrava quando foi flagelado, disse-me: Minha filha, quer saber a causa pela qual fui despido quando fui flagelado? Em cada mistério da minha paixão, primeiro me ocupava de consolidar a ruptura entre a vontade humana e a divina, e depois das ofensas que esta ruptura produziu. Quando o homem, no Éden, rompeu os vínculos na união entre a vontade suprema e a sua, despojou-se das vestes reais de minha vontade e se vestiu com os miseráveis trapos da sua, débil, inconstante, impotente, para fazer algo de bom. Minha vontade lhe era um doce encanto que o tinha absorvido em uma luz puríssima que não o fazia conhecer outra coisa que a seu Deus, do qual tinha saído. Quem não lhe dava outra coisa que felicidade sem medida? E estava tão absorvido pelo muito que lhe dava a seu Deus, que não se dava nenhum pensamento de si mesmo. Oh, como era feliz o homem, e como a divindade se deleitava em lhe dar tantas partículas de seu ser, por quanto a criatura pode receber, para fazê-lo semelhante a ele. Agora, assim que rompeu a união de nossa vontade com a sua, perdeu a vestidura real, perdeu o encanto, a luz, a felicidade. Se olhou para si mesmo, sem a luz da minha vontade, e vendo-se sem o encanto que o tinha absorto, se conheceu, teve vergonha, teve medo de Deus, tanto que sua própria natureza sentiu seus tristes efeitos, sentiu o frio e a nudez, e sentiu a viva necessidade de se cobrir. E assim como nossa vontade o tinha no porto de felicidades imensas, assim a sua o colocou no porto das misérias. Nossa vontade era tudo para o homem, e nela encontrava tudo. Era justo que, tendo saído de nós, e vivendo como um terno filho nosso, em nosso querer, vivesse do nosso. E este querer deveria substituir-se a tudo o que ele necessitava. Portanto, como quis viver de seu querer, teve necessidade de tudo, porque o querer humano não tem o poder de substituir-se a todas as necessidades, nem tem em si a fonte do bem. Por isso foi obrigado a procurar-se, com cansaço, as coisas necessárias à vida. Vês então o que significa não estar unido com a minha vontade? Oh, se todos a conhecessem, só teriam um só suspiro: que meu querer venha a reinar sobre a terra. Assim que se Adão não se houvesse subtraído da vontade divina, mesmo sua natureza não teria tido necessidade de vestidos, não teria sentido a vergonha de sua nudez, nem teria sido sujeito a sofrer o frio, o calor, a fome, a fraqueza. Mas essas coisas naturais eram quase nada, eram mais como símbolos do bem grande que tinha perdido a sua alma. Por isso, minha filha, antes de ser atado à coluna para ser flagelado, quis ser despido para sofrer e reparar a nudez do homem quando se despiu do vestido real da minha vontade. Sentia em mim tal confusão e pena ao me ver assim nu no meio dos inimigos que zombavam de mim, que chorei pela nudez do homem e ofereci a meu Pai Celestial a minha nudez, para fazer que o homem fosse revestido de novo com o vestido real de minha vontade. E como pagamento para que isto não me fosse negado, ofereci o meu sangue, minhas carnes arrancadas em pedaços, me fiz despir não só dos vestidos, mas também de minha pele, para poder pagar o preço e satisfazer o delito desta nudez do homem. Derramei tanto sangue neste mistério, que em nenhum outro derramei tanto, que bastava para cobrir o homem como um segundo vestido, a vestidura real, como um segundo vestido, e vestido de sangue para cobri-lo novamente, e assim aquecê-lo e lavá-lo para dispô-lo a receber a vestidura real de minha vontade. Ao ouvir isto, surpreendida, disse: Meu amado Jesus, como pode ser possível que o homem que se subtraiu de sua vontade teve necessidade de se vestir, teve vergonha, medo? No entanto, tu sempre fizeste a vontade do Pai Celestial. Eras uma só coisa com ele. Tua mamãe jamais conheceu seu querer, porém tiveram necessidade de vestidos, de alimento, e sentiram o frio e o calor. E Jesus acrescentou: Mas, minha filha, é precisamente assim.
Se o homem sentiu vergonha de sua nudez e ficou sujeito a tantas misérias naturais, foi precisamente porque perdeu o doce encanto de minha vontade. E se o mal que fez o fez à alma, não ao corpo, mas indiretamente, foi como cúmplice da má vontade do homem. A natureza ficou como profanada, pelo mal querer do homem. Portanto, uma e outra deviam sentir a pena do mal feito. Respeito a mim, é verdade que fiz sempre a vontade suprema, mas eu não vim encontrar o homem inocente, o homem antes de pecar, mas vinha encontrar o homem pecador. E com todas as suas misérias, devia confraternizar-me com ele, tomar sobre mim todos os seus males e me sujeitar às necessidades da vida, como se fosse um deles. Mas em mim havia esse prodígio, que se eu quisesse de nada, tinha necessidade, nem de vestidos, nem de alimento, nem de nada. Mas não quis servir-me dele por amor ao homem. Quis sacrificar-me em tudo, mesmo nas coisas mais inocentes criadas por mim mesmo, para testar-lhe o meu ardente amor. E mais, isso servia para conseguir de meu divino Pai que por consideração minha e de minha vontade toda sacrificada a ele, restituísse ao homem a nobre vestidura real de nossa vontade. Capítulo 41. 20 de janeiro de 1924. O mar da divina vontade é mar de luz e fogo, sem porto e sem ribeira. Encontrava-me no duro estado das minhas habituais privações do meu bem-amado, e me sentia imersa nas amarguras, privada daquele que é o único que faz surgir o sol, o calor, o sorriso, a felicidade em minha pobre alma. Sem ele é sempre noite. Fico entorpecida pelo frio de sua privação. Sou infeliz. Por isso me sentia oprimida, e meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, coragem. Não te deixes dominar pela opressão. Se soubesses o quanto eu sofri ao ver-te sofrer tanto, que para não te ver sofrer assim te adormeço, mas eu fico junto a ti. Não te deixo. E enquanto você dorme, eu faço por você o que deveríamos fazer juntos, se você estivesse acordada. Porque não és tu quem quer dormir, sou eu quem quer. O quero e por isso te suplico. Olha o quanto te amo. Se soubesses o quanto sofro quando te vejo despertar, sofrer porque não tens advertido que te estava junto porque eu mesmo te tinha feito dormir no espasmo da minha privação. É verdade que você sofre, que eu sofro, mas é o nó do meu querer que também nisto corre em você, que se apertando mais, faz mais estável a nossa união. Por isso, ânimo, lembra-te que és o meu barquinho na minha vontade. E a vontade divina não é mar de água que tem os seus portos e suas praias onde fazem escala os barcos, os navios, os passageiros, onde descansam e se dão as diversões, e muitos passageiros não voltam mais a navegar no mar. O mar da minha vontade é mar de luz e de fogo, sem portos e sem ribeiras, portanto, para minha pequena barquinha, não há escalas, deve sempre navegar, mas com tal velocidade de fechar em cada um de seus batimentos e de seus atos toda a interminável eternidade, de maneira a uni-los com aquele batimento e ato eternos, que é o batimento e o ato de cada um. E você, navegando acima de tudo, fará em cada um dos seus batimentos o giro da eternidade, tomará tudo e nos trará tudo o que da divindade saiu para dar e para receber. Mas, enquanto dá, não recebe. E a minha pequena barquinha tem a tarefa de navegar no mar imenso da minha vontade para nos retribuir por tudo o que sai de nós. Por isso, se te oprimes, perderá a atenção do giro e o mar do meu querer, não se sentindo agitado pelos rápidos giros da minha pequena barquinha, você vai queimar mais e você vai sofrer mais por minha privação. Em vez disso, se você girar sempre, será como aquela doce brisa que, enquanto leva refrigério a nosso fogo, te servirá para adoçar o espasmo que sofre por minha privação.
Capítulo 42. 23 de janeiro de 1924. Assim como Jesus entrelaçou com o seu Fiat Redentor, o Fiat Criador assim quer que o terceiro Fiat fique entrelaçado com o Fiat Criador e Redentor. A humanidade de Jesus é menor que a sua vontade eterna. Estava a abandonar-me toda no santo querer de Deus, e pensava entre mim. O Fiat formou todo o universo, e no Fiat da divindade fez alarde de seu amor para com o homem, apontando-o em cada coisa criada, de modo que em cada coisa criada se vê aquele Fiat impresso, que com tanta maestria, potência e harmonia brotou do seio divino para a criatura. O Fiat formou a redenção, tanto que em cada coisa que fez o Verbo eterno está o Fiat, que fazendo coroa lhe dá a vida. Assim que o Fiat Criador e o Fiat Redentor estão entrelaçados, juntos, em um eco, e um ecoa no outro e formam um só. Então não há ato criado em que o meu doce Jesus não tenha entrelaçado com o seu Fiat. Agora, meu adorado Jesus me disse tantas vezes que é necessário o terceiro Fiat para fazer a obra da criação e da redenção sejam completadas. Mas como será feito? Quem formará tantos Fiat para entrelaçar o Fiat Criador ao Fiat Redentor? Enquanto isso eu pensava, o meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, se a Majestade Suprema fez sair tanto amor em todas as coisas criadas por seu Fiat onipotente sobre o gênero humano, era justo que eu, filho seu, em seu próprio Fiat fizesse tantos outros atos para retribuí-lo por seu amor, entrelaçando os seus com os meus, para fazer que da terra se elevasse outro Fiat, humano e divino, para dar-se o beijo, entrelaçar-se e substituir a correspondência do amor de todas as criaturas. Enquanto eu não vim à terra, o Fiat espalhado em todo o criado estava sozinho. Assim que vim, não esteve mais sozinho. Foi o meu primeiro objetivo, formar tantos atos do Fiat eterno por quantos tinha feito meu Pai na criação. Assim que com o meu Fiat, o Fiat Criador teve sua doce e harmoniosa companhia. Agora este Fiat não quer que sejam apenas dois. Quer o terceiro Fiat. Quer estar em três. E este terceiro Fiat o fará você. Por isso, muitas vezes, te atraí fora de você mesma. Coloquei-a naquele mesmo Fiat Criador e Redentor, a fim de que fizesse seu voo e entrelaçando o teu ao nosso, o Fiat Criador e Redentor ficarão entrelaçados pelo teu terceiro Fiat. Quanto mais você trabalhar em nosso Fiat, mais cedo você vai chegar ao caminho de nosso Fiat. E assim como o Fiat da criação saíram de nós tantas coisas prodigiosas e belas, como é todo o universo, e o Fiat da redenção substituiu a todos os atos da criatura, segurando a mão de seu filho perdido para conduzi-lo novamente ao seio de seu Pai Celestial. Assim o terceiro Fiat, quando tiver feito o seu caminho, se verá os efeitos. O meu querer, ser conhecido e amado, e tomar o seu domínio para ter o seu reino sobre a terra. Cada ato teu, de mais entrelaçados com o nosso Fiat, será um beijo humano que fará dar ao nosso Fiat um vínculo maior que formará entre a vontade divina e humana, de maneira que concordam. Não tenha reserva de se fazer conhecer e tomar seu real domínio. Tudo está em fazer-se conhecer, o resto virá por si só. Por isso, tantas vezes, te tenho recomendado que ao escrever não omitas nada do que concerne a minha vontade, porque o conhecimento é o caminho e a luz serve de trombeta para chamar os ouvintes para fazer-se ouvir. E quanto mais soar a trombeta, e mais soa por quanto mais conhecimento tem que manifestar, tantas mais pessoas vêm. O conhecimento agora é colocado em atitude de cátedra, agora como professor, agora como pai piedoso e amante excessivo. Em suma, tem em seu poder todos os caminhos para entrar nos corações para conquistá-los e triunfar sobre tudo. E por quanto mais conhecimento contém, tantos mais caminhos tem em seu poder. Então eu, quase confusa pelo que Jesus me dizia, disse:
Doce amor meu, tu sabe como sou miserável e em que estado me encontro. Por isso sinto que para mim é impossível que com meus atos possa fazer o mesmo caminho do Fiat Criador e do Redentor. E Jesus, sim, o nosso Fiat não contém todo o poder que quer? Se o fez na criação e na redenção, como não pode fazer em você? Requer-se seu querer, e eu imprimirei o meu Fiat no seu, como imprimi meu Fiat divino no querer de minha humanidade. E assim faremos o mesmo caminho. Minha vontade pode tudo. Em minha onividência te fará presente os atos da criação e redenção. E você facilmente se entrelaçará com os seus atos o terceiro Fiat a nosso Fiat. Não está contente? Então eu, vendo que meu adorado Jesus, conforme falava da sua vontade, me desaparecia e ficava como eclipsado em uma luz imensa, como quando o sol faz desaparecer as estrelas, eclipsando-as em sua luz, disse: Jesus, vida minha, não me fale de sua vontade, porque você se eclipsa em sua luz, e eu te perco e fico sozinha sem ti. Como pode ser que o teu querer me faça perder a minha vida, a mim tudo? E Jesus acrescentou: minha filha, a minha humanidade é menor que a minha vontade eterna. Tem seus confins, seus limites, e por isso minha vontade interminável, aproximando-se de você com os seus conhecimentos, faz com que a minha humanidade fique perdida na sua luz, e como eclipsada, e por isso você não me vê. Mas eu fico sempre em ti e gozo, porque vejo a pequena nascida da minha vontade eclipsada na minha luz, de minha humanidade. Assim que estamos juntos, mas como a nossa visão é deslumbrada pela luz resplandecente do querer supremo, não nos vemos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.